É, Olá, pessoal. Eu sou a Letícia e eu estou aqui com a Daniele. E pessoal, Nesse vídeo, vamos apresentar a entrega final do trabalho 1. O objetivo desse projeto foi desenvolver um sistema de controle de cruzamentos utilizando a GPO, a comunicação TCP e o protocolo Modbus RT1. Durante a apresentação, vamos mostrar a arquitetura do sistema, explicar os principais componentes implementados e, ao final, realizar uma demonstração prática do funcionamento do projeto. Então, vamos começar apresentando a arquitetura geral da solução. Hum, Agora, a gente está executando o servidor central e os dois servidores distribuídos. Cada servidor distribuído, ele representa um cruzamento e eles são responsáveis pelo controle dos dispositivos físicos, como sensores, botões e semáforos. Já o servidor central, ele é responsável por coordenar todo o sistema e pela comunicação do Modbus com a ESP32. Agora, falando um pouco da, do código da central.py. É, no arquivo central.py, ele está implementado o servidor central. Ele abre um servidor TCP e guarda conexões dos distribuídos. Quando um distribuído é iniciado, ele se conecta automaticamente ao central, envia uma mensagem de registro, identificando qual cruzamento ele representa. E a partir desse momento, a central ele passa a receber informações daquele cruzamento. Essas informações ela incluem quantidade de veículos detectados, velocidades medidas pelos sensores e possíveis infrações de trânsito. É, a, a comunicação entre o central e os distribuídos, ela é feita através do socket TCP, utilizando mensagens JSON. Os distribuídos eles enviam periodicamente os seus dados para a central e quando ocorre uma infração, essa informação também é enviada imediatamente para o processamento. Agora o protocolo Modbus. Então, além da conexão TCP, o projeto também ele utiliza o protocolo Modbus RT1. O Modbus é utilizado para a comunicação entre a Raspberry e a ESP32 através da UART, utilizando a RS-485. Implementamos a função 03 para a leitura de registradores e a função 10 para a escrita de múltiplos registradores. Também implementamos o cálculo e a validação do CRC para garantir a integridade das mensagens. E também outro detalhe importante é que a matrícula é adicionada ao pacote antes do CRC. Hum, o endereço Modbus, ele é um, o endereço mais importante do Modbus é o endereço 20, que nesse endereço encontramos informações relacionadas ao modo noturno e o estado de emergência. O central realiza leituras periódicas desse endereço para verificar se houve alguma alteração na dashboard. Agora eu vou mostrar um pouco o modo de emergência. É, Dani? tô aqui, eu tô só. Perdão. Eu vou colocar aqui, primeiramente, sobre o servidor central, né? Então, aqui, o servidor central acabou de subir, e aí ele já inicia aqui. No caso aqui, ele já iniciou com algumas músicas que a gente estava rodando antes. Mas a gente pode abrir aqui o dashboard e já ver que ele tá enviando aqui. Na verdade, ele tá lendo, né? Os registradores. E aí, beleza. Aí agora eu vou subir o. Eita, o terminal tá bugando, gente, perdão. Vou subir o distribuído. Por algum motivo tá bugando meu terminal. Subir aqui o servidor distribuído. Primeiro eu vou subir o cruzamento 1. Então aqui iniciou. Agora vamos subir o 2. Meu Deus, meu terminal tá muito bugado. Python, o 2.
Beleza. Então aqui a gente já tem os dois semáforos funcionando. Então se a gente vir aqui no simulador de trânsito, a gente já vai ver que tá alterando aqui já os sinais, né? E aí, beleza. Agora a gente vai mostrar o modo de emergência, que nem a Letícia falou. Então, aqui vamos só aumentar um pouquinho a quantidade de carros, né? Pra ter mais emoção. E aí eu vou clicar aqui, modo emergência. E aí vai surgir a ambulânciazinha. E aí perceba que os sinais aqui do cruzamento, no caso apareceu aqui no cruzamento 2, eles abrem todos. Justamente por conta do modo emergência que tem maior prioridade. Então eu vou testar mais uma vez aqui, só que agora tá na principal. Aí tá vendo que abre os dois sinais, tipo, fica totalmente aberto. Então isso foi algo que a gente demorou um pouquinho pra implementar, foi bem difícil lidar com essa prioridade, mas conseguimos. E também mais o modo noturno, né, que fica piscando sinais. Então fica piscando os sinais desse jeito, alternando entre o vermelho e o laranja. Sim. Dani, se também você puder mostrar os logs das multas, eu agradeceria muito. Beleza. Aí eu desativei aqui no o modo noturno e voltou pro modo normal. Agora eu vou mostrar logo das multas. Aí aqui eu já tinha deixado rodando, mas basicamente. Aqui não dá pra ver, mas basicamente fica ali na Raspberry Pi a pasta logs e dentro tem os logs que a gente tá escrevendo. E aí eu vou mostrar aqui mais ou menos como funciona. Então aqui ele já tá detectando as multas, aí quando detecta a multa fica vermelhinho, né? E aí vamos só esperar uma multa aqui. Então por enquanto não tem nenhuma multa. Aqui surgiu no 3, no 4. A gente percebeu que é, tem um pouquinho de, talvez a tolerância, né, ali para detectar a multa, ela não tá tão exata. Então, às vezes detecta e às vezes não. Por exemplo, agora teve no 4 e detectou no 4. Mas quando tá muito próximo de 60, acaba que às vezes ele cai como não multa, né? Então, detectou no 1, aqui no 1. Então, às vezes acontece lá do 102, principalmente quando tá muito próximo do 60, sei lá, 62, às vezes ele considera um uma não multa, no caso, considera que não é infração. Aí no 3, viu? Como é 72, um número mais diferente, ó, ele arredondou, não, né? Deixou ali pro alto de 68. É questão de precisão mesmo. 68 foi pra 67, 62 foi pra 60. Então, ele só vê esse problema quando geralmente estava ali próximo de 61, assim. Aí, acaba que nem sempre ele considera. Mas foi só uma questão que a gente tentou ajustar, mas foi bem difícil, ajustar essa tolerância. E é isso. Tem mais alguma coisa pra mostrar, Larissa? Não, Essa parte? agora pode falar. Beleza. Beleza. Aí agora eu vou apresentar a parte principalmente da ênfase ali no sistema distribuído e falar um pouquinho sobre as configurações. Então, você tá conseguindo ver até, Larissa? Então, assim, Ah, beleza. Então, vamos começar aqui pelo distribuído.py. Então, como a Larissa falou, cada servidor distribuído é um cruzamento. E aí ele controla todos os dispositivos físicos daquele cruzamento específico. Então, sensores, botões de pedestre, no caso, né, e os semáforos. E aí, os parâmetros de cada um ficam no JSON, que é esse aqui. Então, tem aqui o arquivo de configuração do cruzamento 1 e do cruzamento 2. E aqui ele deixa claro quais são os pinos para cada coisa. A gente fez só para mesmo ficar organizado, né? E aí, beleza. Aí, voltando para esse arquivo. Basicamente, esse arquivo é de mais configuração. Então, aqui ele configura GPIO, adiciona os eventos. Aqui também, quando clica no botão, questões de sensor, para fechar e conectar no socket, de conectar também na central, para enviar JSON. E aqui a gente também a gente implementou uma fileira de mensagens, porque a gente estava tendo muito problema com concorrência. Então, às vezes, tinha uma multa e ele não conseguia detectar a multa. Justamente porque meio que os eventos sobrepunham, assim. Foi muito difícil fazer esse travamento das threads. Então, a gente, inclusive, implementou aqui uma prioridade.
para a gente ver, para o sistema saber, para o nosso código saber que existe a prioridade dele registrar a infração do que registrar um status do sistema. Porque os status a gente usa mais para monitorar mesmo, saber que, sei lá, o botão de pedestre foi acionado. E a infração é para realmente registrar a multa. Então a gente fez isso para a gente não perder as multas, porque a gente estava perdendo muitas multas. Que mais que posso falar aqui? Acho que desse, desse arquivo é basicamente isso. Então aqui ele também ele faz o ciclo do semáforo. Opa, perdão. E no mais eu acho que é isso, para não falarmos muito. E beleza, agora eu vou tentar aqui fazer pelo terminal as coisas pra gente visualizar. Então aqui a gente tem o menu, não dá pra ver porque acaba que os logs atrapalham. Mas o 1, por exemplo, ele ativa o modo noturno. Então quando a gente ativa o modo noturno pelo terminal, ele começa a piscar, né? Porque ativa o modo noturno. E quando a gente desativa, ele volta pro modo normal. Então ele volta a piscar no ciclo normal, né? Aí a gente colocou também para ser possível enviar um comando manual de semáforo. Então eu consigo, por exemplo, sei lá, colocar aqui que eu quero colocar o código 5 no semáforo. Aí foi, tá vendo? No caso daquele ciclo lá do semáforo, né? A gente seleciona qual é a etapa do ciclo. Vamos simular a emergência na principal. Então, quando a gente simula a emergência na principal, os sinais da principal ficam verdes. Aí a gente consegue simular aqui, clicando em modo emergência e vai passar. É muito bonitinho ver os carros afastando. Sim. E aí, por fim, a gente consegue também ver as estatísticas de multa por sensor no comando 8. Aí dá pra ver fluxo de velocidade, pico de janela, velocidade média do cruzamento 1 e do cruzamento 2, né? E também dá pra ver passagens por sensor. Então é basicamente isso. É, aqui ele mostra as últimas passagens. Então, finalizamos. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor.